Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao quarto dia, última palestra do Comex Digital Talk. E hoje, para finalizar o penúltimo dia de evento, temos um grande parceiro da Guest Tecnologia, o Rodrigo, CEO, fundador da Elox Trade, trazendo um conteúdo super relevante para a gente, falando um pouquinho sobre as diferenças entre uma comercial importadora, uma trading company, alguns cases ali que ele tem como experiência da vida. Rodrigo, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda. Thiago, é um prazer estar aí com vocês. Espero participar outras vezes. Disso eu tenho certeza. Acho que do jeito que as coisas estão indo, no que vem tem mais uma edição. E, Rodrigo, sem mais delongas, vamos lá. A primeira grande pergunta, que é só para dar um conceito, um início, aí tudo o que a gente vai conversar hoje. O que é uma trading company e uma comercial importadora de fato? Uma trading company ou uma comercial exportadora e importadora, elas são intervenientes do comércio internacional, tá? Elas funcionam como um link entre o exportador no Brasil e o importador lá fora, ou o exportador lá fora e o importador no Brasil, tá? Como que funciona isso aí, Thiago? Só para dar um breve resumo aí para quem está nos assistindo aí. Tem uma empresa no Brasil que quer exportar, mas não pode exportar, ou quer importar, mas não pode importar, porque elas não são devidamente habilitadas na Receita Federal, no radar da Receita Federal para realizar uma operação de exportação e importação. Então, ela acaba contratando essas empresas, uma trading company ou uma comercial exportadora e importadora, para realizar essas operações em seu nome, tá? Tem outros casos também que essas empresas no Brasil, elas podem até ter o radar também, ou seja, serem habilitadas para exportação ou importação, mas elas não querem fazer. Devido a N motivos, por exemplo, ela quer dar o foco naquilo que ela foi criada para fazer, né? Não quer perder tempo com operações de comércio exterior, então ela contrata uma exportadora, importadora ou uma trading company para realizar essas operações em seu nome. Perfeito, eu adorei essa palavra, foco. E é muitas vezes por isso que as empresas aí, comerciais exportadoras trading companies, têm tanta expertise para realizar as operações das empresas que as contratam, né? Então você, empresa que não é como grande foco da sua empresa ou core business a importação e exportação, deixa lá com quem entende que foco é a palavra-chave. Mas eu sei que tem um pedacinho ali da legislação que demonstra uma grande diferença entre a trading company e a comercial importadora. Qual seria essa, Rodrigo? Então, a comercial exportadora e importadora, ela é uma empresa normal, né, conforme o Código Civil brasileiro aí, né, amparado pelo Código Civil brasileiro. Ela não tem nenhum tipo de restrição, tá, Thiago? Ela segue o Código Civil mesmo, normal, né? Por outro lado, uma trading company, ela tem um decreto-lei que a ampara. Esse decreto-lei foi criado somente para ela, tá? O decreto-lei 1248 de 72, tá? Lá ele fala de todas as operações, o que é uma trading company, todo o aparato desse tipo de empresa no Brasil, o que ela deve seguir, né? E também tem uma coisa muito relevante nesse decreto, que é o capital social que uma trading company tem que ter para ser considerado uma trading company, tá? São 601 o FIRS, que é a unidade de referência da União, né? E o que acontece? Isso aí é muito importante, porque traz segurança para o exportador, para o importador brasileiro, quanto você tem um capital para honrar qualquer tipo de operação, quanto mais é de comércio exterior. Perfeito, Rodrigo. E eu acho que agora é o momento a gente separar um pouquinho exportação e importação. Se você me permite, eu vou começar falando um pouquinho de exportação, pode ser? Claro, fica à vontade. Show de bola. Estamos disponíveis. De bola. Vamos pelo fato ali da exportação, né, direta ou indireta, um conceito breve sobre o que é exportação direta e indireta para entrar já na pergunta que eu quero te fazer. Tá. Uma exportação direta é aquela realizada entre o fabricante no Brasil, exportador no Brasil, para o importador lá fora, tá? Ou seja, não tem nenhum interveniente nessa operação. O exportador, ele negocia, ele faz toda a documentação, a exportação sai em nome dele, direto para o importador lá fora. Uma exportação indireta é aquela no qual o fabricante no Brasil vende a mercadoria em mercado doméstico para trading ou para comercial exportadora e importadora, e essa faz a exportação em seu nome. Essa é uma exportação
indireta. Ou seja, tem um interveniente, tem uma trading ou comercial exportadora, importadora no caminho aí, né? Não é feita uma operação direta entre exportador e importador como uma exportação direta. Ótimo. E aí vem a grande chave da pergunta, Rodrigo, porque se existe alguma diferença fiscal ou tributária entre esses tipos de exportação, indireta, direta. No final das contas, existe alguma diferença fiscal ou tributária? Não existe. Ambas as exportações, seja ela direta ou indireta, elas possuem o mesmo benefício fiscal tributário. Tá? Então, não há nenhuma diferença entre esses dois tipos de exportação. Ou seja, não se paga IPI, PIS, COFINS e ICMS em ambas as operações. Logicamente que elas ficam suspensas, imunes, mas quando a exportação é efetivamente realizada, aí fica tudo isento, fica tudo 0 a 0, né? É isso aí. É uma dúvida que muitos ainda possuem. Aqui, como tem diversos públicos no Comex Digital Talk, a gente gosta de deixar bem claro cada pergunta, cada resposta, para que vocês tenham ali a informação. E vamos falar de case de sucesso, que eu sei que a Elox tem bastante case de sucesso. A gente pode citar algum ali na exportação, onde você tem um contrato com uma empresa brasileira ou do exterior. Vamos começar primeiro com contrato com uma empresa brasileira que vai exportar, e depois a gente fala de uma empresa que já está no exterior e está exportando para o Brasil, pode ser? Claro, vamos lá. Na exportação, nós podemos citar um contrato que nós temos, na verdade, com 2 empresas do sul do país. Elas fabricam maquinários agrícolas e fazem exportação para os Estados Unidos, Indonésia, China, enfim, para vários locais. Eles possuem radar, Thiago, eles podem exportar, mas é aquilo que nós comentamos no início, eles não querem gastar tempo com isso. Então é a Elox Trade que faz escoar toda a exportação deles para o mundo todo. Entre outros casos que nós temos aí de sucesso também. Legal. Bom, por exemplo, esse caso que você citou, vem aquilo que você falou lá no início de foco. Os caras, eles produzem maquinário, eles estão ali focados na tecnologia do produto deles, focados em levar cada vez mais maximização para a oferta que eles têm para o mercado, e eles pegam alguém que tem experiência para fazer essa exportação desse produto. E eu sei que você tem alguns casos também de empresas que estão no exterior e exportam aqui para o Brasil, né? Conta Exatamente. Nós temos 2 empresas na Argentina, no ramo automobilístico. Essas empresas, o que acontece? Eles têm projetos, né? Eles trabalham, na verdade, na fabricação de bancos para várias empresas do ramo automobilístico, como Renault, Peugeot, Citroën, enfim. E eles desenvolvem os fornecedores aqui no Brasil para a produção desses bancos, né? Então, eles vêm no Brasil, fazem análise dos fornecedores, e depois que eles identificam, selecionam os fornecedores que farão esse banco para eles, né? Esses bancos para eles, eles enviam spare parts, peças, insumos para esses fornecedores no Brasil. Como esses fornecedores não querem ter nenhum tipo de dor de cabeça em operação de importação, não querem colocar a mão, a Elox Trade faz toda a importação em nome dessas empresas no Brasil, faz a liberação. Na verdade, não faz em nome dessas empresas. A Elox Trade faz a importação em nome dela mesmo, porque a Elox é contratada lá de fora, né? Por essa empresa lá fora. Nesse caso, são 2 empresas na Argentina. Elas contrataram a Elox, nós temos um contrato firmado para não configurar nenhum tipo de problema de importação por conta e ordem, que é o que a gente vai falar na frente aí, né, Thiago? No step mais à frente aí, mas é bom citar. Nós fizemos um contrato, deixamos bem claro perante a legislação brasileira que esse contrato vem lá de fora, não é de ninguém aqui do Brasil, né? Então, a Elox Trade faz a importação desses spare parts, das matérias-primas, insumos, ela faz a nacionalização e já entrega tudo pronto para esses fornecedores no Brasil. E esses fornecedores no Brasil começam a fazer o teste, a montagem dos bancos e etc. Depois que ficam até prontos, no início do projeto, a Elox Trade pega esse banco pronto, manda para a Argentina também, para que essa empresa, que foi a exportadora, né,
faça análise para ver se está tudo ok, né? E depois começa o processo integral mesmo de produção, que aí é quantidade grande. Que legal, que legal. Bom, eu sei que tem outros projetos aí, mas daqui a pouco a gente fala deles. Isso. Eu acho que esse é o grande foco de trazer, é uma operação door-to-door, que a gente chama, né, Rodrigo? Isso, door-to-door, porta a porta. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho na importação agora? Podemos, claro. Fique à vontade. Primeiro, a gente, acho que para falar de importação, acho que vale a pena. A gente já falou um pouquinho lá com o Gabriel Rezende sobre as modalidades de importação que nós temos aqui na legislação vigente, mas vale a pena, né? Qual que é cada uma delas, uma breve explicação para levar um conceito das próximas perguntas. Claro, vamos lá. Na importação, nós temos 3 modalidades, né? A importação por conta e ordem, a importação por encomenda e a importação própria, né? São essas 3 modalidades existentes na importação no Brasil, tá? Falando um pouco sobre elas, né? Eu vou dar um exemplo de cada um para todo mundo já ficar ciente, tá? De como funciona cada uma delas, né? Acho que esse é o trâmite. Vamos dar um exemplo breve de cada uma delas, daí eu entro com as perguntas mais focadas. Claro, claro. Show de bola. Na importação por conta e ordem, né? O adquirente no Brasil, né? Ele possui radar, né? Porque uma das obrigatoriedades é que ele possua o radar, né? Ele tem que ter, conforme a legislação, ele tem que ter recurso para adquirir esse produto lá fora, ou seja, para pagar o exportador lá fora, honrar, né, o que ele está comprando, né? Fazer liquidação, contratação, liquidação de câmbio, né? Muitas vezes ele tem já um fornecedor definido lá fora do produto que ele quer, mas por algum motivo ele não quer fazer a operação em nome dele. Então ele contrata uma trading company, né, ou uma comercial exportadora e importadora, que vai fazer essa operação em nome dele, tá? Por conta e ordem dele, conforme diz essa modalidade. Então, como que funciona? Quando ele entra em contato com uma trading company ou com uma comercial exportadora e importadora, essa faz toda a análise de custo para ele, né? Frete internacional, seguro internacional, parte de comissária de despachos, os tributos no Brasil, né? Que é imposto, taxa e contribuições, verifica as normas administrativas de importação, né? Transporte rodoviário, ou seja, até chegar na mão dele, né? Passa a proposta para ele, eles validam, o adquirente validando essa proposta, a trade company ou a comercial exportadora e importadora vincula os 2 CNPJs no Portal Único de Comércio Exterior, porque isso aí é uma obrigatoriedade também, né? Depois da vinculação, a adquirente no Brasil deposita todo esse numerário em nome da Trading Company, tá? E a Trading Company paga o fornecedor lá fora e realiza a importação todinha em nome do adquirente no Brasil, tá? Faz a importação, faz a nacionalização e entrega na mão do adquirente no Brasil. Uma coisa importante nesse caso, não há uma bitributação. Na verdade, tem, depois eu vou explicar um pouquinho para frente. O valor que entra praticamente é o valor que sai, que entra na importação, nacionalização, né, despesas acessórias, é o valor que sai para o adquirente no Brasil. Tá? A trading, ou a comercial exportadora e importadora, ela não coloca nenhum profit nessa entrada e saída, ela não ganha na entrada e na saída, mas ela ganha depois na prestação de serviço, que ela emite uma nota fiscal cobrando o serviço do adquirente no Brasil, tá? Isso é interessante de você falar, porque existe uma dúvida ainda achando que existe bitributação nesse caso, né? Exatamente. O que aconteceu, Thiago? Há uns 3 anos atrás, a COSIT é a Coordenação de Tributação da Receita Federal, tá? Tem uma consulta COSIT número 30 de 2014, que eles mudaram um pouco a questão da legislação da importação por conta e ordem, a questão de tributação, tá? E depois dessa consulta, a Receita Federal publicou que, não só a Receita Federal, mas a questão do Estado também, que é a questão do ICMS, as despesas acessórias no Brasil, o que são despesas acessórias?
são liberações, armazenagem, né, transporte, enfim, todo aquele aparato lá precisava ser alcançado pelo IPI e ICMS na importação por conta em ordem. Então, desde uns 3 anos atrás, as despesas acessórias estão sendo alcançadas pelo IPI e pelo ICMS, mas não há aquela bitributação sobre todos os valores de entrada, sobre profit, então não existe, é só uma tributação aí reduzida de IPI e ICMS sobre as despesas acessórias, tá? E quem quiser consultar aí tem na legislação, a consulta COSIT número 30 de 2014, é importante o pessoal ler também para ficar bem entendido isso, ficar bem claro para todo mundo que opera no comércio exterior, com trading ou comercial exportador e importadora. Perfeito. E existem outras 2 modalidades, né? Exatamente. A encomenda, ela é similar, ela é um pouco similar na questão de requisitos obrigatórios da exportação por conta em ordem. Exemplo, o adquirente no Brasil precisa ter radar, né? Ele tem que ter o radar também. A comercial exportadora e importadora, que é o importador nessa operação, tem que vincular o CNPJ dele também no Portal Único de Comércio Exterior, para mostrar para a Receita Federal que tem um adquirente ali, né, que tem um encomendante naquela operação. Tá? O recurso, nesse caso, não é o recurso do adquirente. É bom deixar claro isso aí, porque na importação por conta e ordem, o recurso é de obrigatoriedade da empresa adquirente no Brasil, tá? Tem que ser comprovado que é ela que está pagando, ela é responsável pela operação, tá? No caso da importação por conta e ordem, a comercial exportadora e importadora é uma corresponsável da operação, mas o responsável efetivamente é o adquirente na importação por conta e ordem. Na importação por encomenda, não. Por importação por encomenda, o recurso que vai adquirir, que vai pagar o fornecedor lá fora, que vai fazer essa liquidação, essa contratação de câmbio lá fora, é da comercial exportadora e importadora, tá? Ela realiza a importação, né, depois dessa vinculação no radar, junto ao adquirente no Brasil, ela realiza a importação, na verdade ela faz a cotação, né, para trazer mesmo trabalho da importação por conta e ordem, custos, freight forward, frete internacional, seguro internacional, a parte comissária de despacho, né, despesa acessória, transporte rodoviário, para chegar na mão dele, passa para ele, para o adquirente, ele valida e ela faz a importação. Nesse caso, Tiagão, esse sim, na importação por encomenda, há uma bitributação. A trading company ou a comercial exportadora e importadora embute no valor de venda dele em mercado doméstico o seu profit na operação. Não é como a importação por conta e ordem, que ela cobra depois somente com serviços, com uma nota fiscal de serviço, né? Nesse caso, não. Ela importa, faz a nacionalização e depois, na nota de venda, ela já embute o seu valor, o seu profit, revendendo essa mercadoria em mercado doméstico adquirente no Brasil. É isso aí, perfeito. E tem a importação própria, que muitas tradings e comerciais fazem também. Exatamente. No mundo de hoje, né, as comerciais exportadoras e importadoras não podem ficar somente refém de alguma empresa ligar para ela para fazer uma exportação por conta de ordem, por encomenda, né? Ela tem que inovar, ela tem que buscar alguns outros mecanismos no comércio internacional, né? Para a sua própria sobrevivência, né, Tiagão? A gente não pode ficar focado em uma coisa só, né? A gente tem que diversificar. Então, isso aí é uma coisa bacana. Na importação própria, a comercial exportador e importador vai lá fora, no exterior, verifica algum tipo de produto, equipamento, sei lá, qualquer segmento que seja, que lhe interessa, que possa ser encaixado, por exemplo, aqui no Brasil, vendido aqui no Brasil, e ela vai, faz a importação própria dela e depois aqui ela revende no mercado doméstico. É uma aquisição por ela própria. É uma decisão da trading company sem ter outra empresa que a contrate para fazer. Ela virou uma definição dela. Exatamente. Ela vira uma distribuidora, mas é uma decisão dela. Ninguém o contrata. É ela que vai, verifica, identifica essa possibilidade, faz a importação, nacionalização e faz a revenda no Brasil. Perfeito. E, Rodrigo, eu sei que na importação por conta e ordem, você que falou que precisa vincular o adquirente e o importador. Eu queria que você detalhasse um pouco mais onde que faz essa vinculação. E tem uma questão que é do radar, do limite do radar. Vamos supor que eu estou te contratando, eu tenho um radar ali que eu posso importar no máximo $50 mil, vamos dizer assim. Mas eu quero trazer mais.
A partir do momento que eu contrato uma trading para fazer serviço para mim, eu consigo trazer um pouquinho mais de mercadoria ou não? É meu limite do radar? Como funciona isso? Voltando um pouco, né, Tiagão? Tanto na exportação por conta e ordem ou por encomenda, ambas têm que ter o radar, né? Conforme a gente comentou anteriormente, né? Só para dar uma frisada, né? O que aconteceu? A legislação, quando foi criada a legislação da importação por conta e ordem, encomenda, importação própria, ou seja, revenda, né? A legislação não dizia nada sobre o limite que o adquirente no Brasil, numa importação por conta e ordem, precisava ter. Só falava o seguinte: numa importação por conta e ordem, o adquirente precisa ter o radar. Ponto. Ela não entrava no mérito de valores, tá? Apesar de nenhuma importação por conta e ordem, o adquirente ser o responsável pela operação, ele é o responsável por ter o dinheiro, né, para pagar o fornecedor lá fora, para fazer toda a operação. A legislação não entrava nesse mérito, tá? Então, como que foi no início, tá? No início, muitas empresas contratavam as comercial exportadora, importadora ou trading para fazer operações em nome delas, e só vinculavam o radar dela da importadora, né, da comercial exportadora, importadora, adquirente vinculava esse radar. Essa vinculação é feita no portal único de comércio exterior, conforme você perguntou. Antes tinha que fazer um contrato, protocolar na Receita Federal, hoje acabou, né? Hoje você vai lá, é muito rápido, você digita lá os 2 CNPJs, já vincula. E o que acontece, Tiagão? No início dessa legislação, a empresa adquirente no Brasil, pela legislação não especificar a questão de valores, ela tirava um radar expresso, né? Nós temos 3 modalidades de radar, né? Expresso, limitado e ilimitado, né? O expresso, que é aquele de 50 mil, que também é fácil de tirar hoje também, você tira direto no portal único de comércio exterior também, é muito simples. Vinculava o radar dela ou da comercial exportadora, importadora ou da trading, né? E usava o limite do radar da trading em muitas operações superiores a 50 mil dólares. Ou seja, o adquirente tinha um radarzinho de 50 mil dólares, mas ele muitas vezes comprava produtos de 150, 200 mil dólares, porque saía do saldo do radar da trading, que muitas vezes, né, ou a maioria das vezes aí tem um radar ilimitado, né, que não tem limite nem para exportação nem para importação aí, né. Então fazia dessa forma. Só que é o seguinte, esse cenário mudou, tá? Inclusive, eu até estava falando com uma empresa lá do sul do país essa semana passada, na verdade. Importação, ela faz muita importação por conta e ordem, e eles entraram até com um processo aí junto à Receita Federal, porque eles foram vincular uma operação por conta e ordem agora, tentando usar o limite dele, mas vinculando o radar expresso desse importador no Brasil, que importa vinhos. E aí não conseguiram fazer essa vinculação, porque agora está se utilizando o radar, na verdade, o saldo do radar do adquirente da importação por conta e ordem, e não mais da trading company, da comercial exportadora e importadora, tá? Então, daqui para frente, é bom salientar que o pessoal... Isso aí, na verdade, já mudou, já tem um tempinho já. Mas como o pessoal não opera muito, né, e acaba, na hora que opera, pensa que a legislação, por não ter uma legislação específica que fala dessa mudança, porque não tem, né, não está muito claro isso, o pessoal ainda está achando que o limite a ser utilizado é o da trading, é o da comercial exportador e importador, mas na verdade, na importação por conta e ordem, está sendo utilizado já o limite do adquirente no Brasil, né, do radar dele no Brasil, entendeu? Na importação, vou até falar só um pouquinho, só para finalizar, Tiagão. Na importação por encomenda, não. Por importação por encomenda, continua se utilizando o limite do radar da importadora, ou seja, da comercial exportadora, importador ou da trading compra. Show de bola. Tá vendo como é bom ouvir quem entende, pessoal? Porque daí pega todas essas dúvidas que vocês têm e tiram com quem está aí no dia a dia trazendo operações aí do mundo afora. E vamos falar um pouquinho, né, Rodrigo? Que a gente tem que falar, né, depois de tudo isso, um grande case de sucesso da Elox da importação. Acho que vale a pena citar como que funcionou esse processo, como foi. Conta pra gente um pouquinho da história. Na importação também, nós temos alguns parceiros aí, nos Estados Unidos, na Argentina,
né, que nós temos contratos também firmados com ambos, né, que nós fazemos as importações, também são do ramo automobilísticos. O outro, por exemplo, esse daí mais no caso da Argentina, mas nos Estados Unidos nós temos aí também na parte de roupas, né, de equipamentos, que a Elox Trading faz toda a importação, nacionalização e revenda desses mercadorias, desses produtos em mercado doméstico também, tá? Por que isso? Isso depois de uma longa negociação com esses fornecedores, né, com esses fabricantes no exterior, eles não quiseram montar uma planta aqui no Brasil para fazer escoamento, para fazer a venda desses produtos deles aqui. Então, nós fizemos uma parceria com eles e nós somos o braço deles no Brasil para fazer importação, nacionalização e revenda, né? E são operações muito bacanas, que fluem bem, tem bastante tempo e a tendência aí é aumentar. Que legal. E Rodrigo, a gente sabe que um grande ponto de vantagem é a questão de você saber por onde importar. A questão do ICMS, né? Vamos falar sobre ele. Inclusive, a gente falou agora há pouco com o Juliano, falando da guerra do ICMS, que às vezes nem vale a pena você pegar a isenção, porque o frete vai ser super caro e você ainda vai ter o ICMS ST, existe uma diferenciação. Mas vamos falar do ICMS em si e dos benefícios fiscais que cada estado do nosso país tem. Inclusive tem um material lá no site da GET, pessoal, se vocês quiserem ver, tem lá por estado bonitinho, todos os incentivos, benefícios fiscais que tem nesse mundo afora aí, que tem no Brasil afora. Mas me conta um pouquinho, Rodrigo, como que funciona, né, para eles importarem, terem os benefícios do ICMS, por aí vai. Essa questão do ICMS realmente... Quem for trabalhar com isso tem que fazer a conta mesmo para ver a viabilidade disso, né? Muitas vezes você tem um material com uma característica pequena, com valor agregado pequeno, que não compensa fazer todo esse trabalho para ter um benefício de ICMS em determinado estado, depois o frete de lá, rodoviário, para vir para onde você vai comercializar esse produto, sai mais caro. E assim, o molho sai mais caro que o peixe, né? Então tem que ser muito bem analisado, isso aí tem que ser muito bem pensado, né? Como é que funciona do nosso lado, de uma comercial exportadora e importadora? Primeiramente, essas empresas, para ter o benefício do ICMS dentro de um determinado estado, por exemplo, vamos pegar o estado de Santa Catarina, né? Ela precisa estar estabelecida dentro do estado. Fato, né? O ICMS, o benefício do ICMS, ele pode ser direcionado, ele é direcionado pelo estado que concede isso, né? Ele pode ser dado por um tipo de empresa, ou seja, vamos pegar isso aqui foi um ICMS dado por uma trading, só vale essa redução, essa isenção por uma trading company ou comercial exportadora, um exemplo. Então, ela pode ser direcionada o ICMS por uma empresa, ou muitas vezes ele é direcionado pelo tipo de produto de acordo com a NCM, né? Então, tem que analisar esses dois pontos que são importantíssimos, né? Mas a empresa, para ter o benefício, ela precisa estar estabelecida dentro do estado aonde vai realizar a importação, tá? Não adianta você estar em São Paulo, trazer uma importação por Santa Catarina e achar que eu aqui em São Paulo vou ter o benefício de lá. Não vou ter, porque a minha empresa não está vinculada ao estado de Santa Catarina. Isso aí é importante, tá? Então, o que acontece? As empresas precisam estar atentas a isso. Voltando até na questão de uma importação por conta e ordem, Tiagão, que vale frisar nesse ponto aí, que eu já peguei alguns casos e assim, as pessoas por falta de conhecimento mesmo, né? Porque às vezes não faz isso mesmo no seu dia a dia, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Tentando ajudar todo mundo aí também, trocar essas informações que eu acho bacana. Depois de hoje não pode ter mais desculpa, hein? Exatamente. Se tiver, liga pra gente que a gente resolve, né, Tiagão? O que acontece? Numa importação por conta e ordem, uma empresa aqui em São Paulo contratou uma empresa lá de Santa Catarina para fazer a importação em nome dela, achando que ela teria benefício do ICMS. Veja, a comercial exportadora, importadora trade estava sediada lá na verdade era uma trading nesse caso, né, sediada em Santa Catarina, e o adquirente, pela importação por conta e ordem, estava em São Paulo. Só para lembrar, na importação por conta e ordem, o
O adquirente é o dono da operação, o recurso é dele, ele precisa ter radar, enfim, o negócio é dele. Ele só contrata uma empresa para fazer a intermediação para ele, né? Contratou-se a empresa, ponto. Contratou-se a empresa no sul do país, achando que o ICMS que ele ia pagar era o de Santa Catarina, de acordo com o benefício fiscal tributário que tinha essa trading lá. Na verdade, não. Na importação por conta e ordem, como ele é o dono da operação, o ICMS que foi pago foi o de São Paulo, que ele está estabelecido aqui. O dono da operação não é o adquirente na importação por conta e ordem. Então, o ICMS que é pago é o do estado aonde esse adquirente está estabelecido. No caso, foi o caso de São Paulo. Então, teve 2 erros aí. Teve da trading e teve o erro também do adquirente também, que não se atentaram, né? Porque isso daí, quando você faz uma proposta de importação, você tem que prever tudo isso aí e passar para o seu cliente, aprovar, tirar todas as dúvidas antes de dar o go-ahead aí na operação, né? Então, tem que salientar quanto a isso. Já numa importação por encomenda, não. Por encomenda, quem que é o responsável? É a trading. Então, ela pode ter o benefício de ICMS de acordo com o estado que ela está estabelecido. Então, se ela vai fazer uma importação por encomenda, mesmo que seja por encomenda, ela está vinculada a um adquirente, como ela é responsável da operação, ela pode ter o benefício de ICMS. Isso aí. Importantíssimo falar isso, né? Enquanto você ia falando, eu fiz assim com a cabeça, porque a gente sabe, né, que não é por controle assim. Mas, como você disse, já viu bastante casos sobre referente a esse tema, tratando dessa maneira, então é importante a gente informar e mostrar. Rodrigo, se você me permite aqui, eu vou fazer um jogo rápido contigo de processos de uma trading ou comercial importador ali do processo de importação, e você me diz ali quais são os pontos principais, né? A gente falou ontem com o Ricardo Estevam sobre isso e a gente comentou alguns erros que tem, né, durante esse processo. Eu acho que o primeiro grande erro, se você me permite dizer, é a falha na simulação dos custos da viabilidade dessa importação, entender a NCM correto, o vínculo correto, de onde trazer, o cálculo correto do incentivo. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Isso aí é fundamental. Conforme nós comentamos agora, esse exemplo que eu trouxe lá do sul do país, né, foi um erro da trading que não passou o custo completo, ou seja, desconhecia a legislação vigente para aquela determinada importação. Ou seja, nessa operação, o adquirente pensou que estava pagando X no ICMS, na verdade ele estava pagando Y, né? Porque ele achou que ele estava no estado de São Paulo, que ele ia ter o benefício na importação por conta e ordem do benefício de Santa Catarina, mas ele não teve. Eu concordo plenamente. Legal. É bom ter esse conhecimento, é bom analisar certinho, é bom questionar, porque é complexo, é complicado e você tem que trabalhar com profissionais preparados para não ter nenhuma surpresa, né, Tiagão? Porque hoje, quanto mais no mercado global que nós estamos trabalhando, qualquer perda aí pode significar aí uma coisa ruim para a empresa. É bastante. Ainda mais dependendo da quantidade de dólares que você importa, errou ali, no IPI, no ICMS, independente do imposto, colocou uma vírgula para cá, outra para lá, viu a NCM incorreta, que você poderia ter uma alíquota um pouquinho menor. Exatamente. Não olhou o benefício, porque também no ICMS você tem o CONFAS, que é o Conselho da Fazenda, né? CONFAS, e tem o CEFAS. O CONFAS é federal, o CEFAS é estadual, né? Então você tem que verificar os convênios que existem. Isso é baseado no ICMS. Igual eu falei no início, às vezes é direcionado por NCM, não por tipo de empresa. Então, às vezes, aquele NCM tem um benefício, tem um convênio, tá? Você pega o convênio, uma portaria também do Cefaz, né? O convênio 0498, que é do Cefaz aqui de São Paulo, por exemplo. Lá tem vários clientes nossos que fazem importação desses produtos. E nós, é um serviço novo, depois eu vou falar para frente, quando for encerrar, é um serviço novo que a Elox lançou, que é gestão de operações de comércio exterior, que a gente faz realmente essa análise, a gente usa o radar da empresa, mas a gente faz essa análise todinha tributária, né? Então, tem muitos clientes nossos que nós utilizamos para fazer essa consulta do CONFAS, do CEFAS, para verificar o convênio ou a portaria que existe,
que dê um benefício, uma redução no ICMS de acordo com a mercadoria que está sendo importada. É muito importante. Um erro também, Tiagão, se você me permite também só citar, que algumas trading cometem também, não só trading, né, o comercial importador e exportadora também, elas cometem, é o que? Muitas vezes ela tem já um cliente pré-determinado no Brasil, né? Ou seja, ela já sabe para quem que ela vai vender aquela determinada mercadoria no Brasil, mas ela acaba não fazendo uma importação por quantia ordem ou por encomenda, que foi 2 modalidades que nós citamos lá atrás também, mas ela usa uma outra modalidade, que é a importação própria. Aí ela acaba trazendo a importação própria e depois ela acaba revendendo para esse importador no Brasil. Isso aí, se pegar, a empresa está sujeita aí a perder o radar, a ter o CNPJ suspenso. Por quê? Numa operação dessa, trouxe 100 itens de uma determinada mercadoria, vendi tudo para um adquirente no Brasil. Tá? Se a Receita Federal suspeitar de alguma coisa sobre isso, a comercial exportadora e importadora pode sofrer uma penalidade muito, muito grande, que pode custar a sua existência, né? Vamos dizer assim. Isso aí. É um negócio muito complexo aí que tem que ser analisado. Não que você não possa importar tudo e vender tudo para uma empresa só. Isso aí pode até ser feito, mas tem que tomar os cuidados inerentes à legislação para não configurar um outro tipo de importação por conta de ordem ou encomenda. E a gente falou disso ontem com o Dr. Gabriel Rezende, aqui da Machado Associados, da interposição fraudulenta de terceiros, o que é quando existe o ato de querer realmente fraudar esse processo e quando você age de boa fé, só que não sabia. Exatamente. Existem formas ali de você entender esse processo. Volta lá ontem, conteúdo super bacana que a gente trouxe para vocês. E se você me permite só mais um erro, eu vejo ainda a gente está chegando em 2020, Rodrigo, e aqui na Get eu vejo diariamente trading companies comerciais e importadoras me ligando todos os dias para falar que ficam horas e horas emitindo uma nota fiscal de entrada, errando na nota de entrada, pagando tributação errada e por aí vai. Outro erro que a gente comentou ontem, eu quero saber se você concorda, ainda é o erro do cálculo tributário nessa emissão de nota e, obviamente, a demora, a digitação manual e por aí vai, desse processo que acaba podendo errar tudo, né? Toda importação pode ir por água abaixo. Exatamente. Isso aí é questão de conhecimento mesmo, né? A questão da tributação, como é feita, isso é uma questão de conhecimento. A empresa precisa, primeiramente, estar saber o que ela está fazendo, né, Tiagão? Isso aí tem que ficar claro também, porque senão não adianta. Existe também, você entrando nesse mérito aí, Thiago, eu também passo por alguns problemas aqui na Elox também. Um outro exemplo é a questão da unidade estatística, né? No qual até nós nos falamos semana passada, né, Thiagão? O que acontece? O governo do Brasil, ele mudou aí a questão da legislação na questão da unidade estatística, né? Isso daí foi no EMA, Organização Mundial do Ano, depois da Segunda Guerra Mundial, criaram o sistema harmonizado lá, né? E naquela época eles sugeriram a unidade estatística ser utilizada, né? Que eles criaram lá o HS Code, né? Que é o sistema harmonizado aí. Os 6 primeiros dígitos da classificação fiscal universal é igual em todo o país, né? E depois os 2 últimos aí é de acordo com o bloco econômico ou país importador, né? Que vai fazer a operação. Só que lá eles sugeriram a unidade estatística como utilização, mas deixaram para cada país aí fazer a sua escolha, né? E o que acontece? O Brasil aderiu a dele, né, na verdade, e foi até ano passado, ele tinha dele lá e não tinha mudado. Depois o Marcos Pereira, do Medic, né, mudou, falou, não, agora nós utilizaremos a unidade estatística da unidade estatística sugerido pela OMA, depois da Segunda Guerra Mundial ali. Aí teve aquela mudança toda, mas eles alteraram somente para o comércio exterior, exportação e importação. Não mudaram para o mercado doméstico. Então, hoje, quando a gente adquire muito mercadoria em mercado doméstico, vem a unidade estatística errada, vem aqueles problemas todos que a gente precisa realmente
lapidar ali, passar pelo filtro, mudar. Por quê? Se era para mudar para comércio exterior, era para mudar no mercado doméstico já também, para não ficar aquele problema. Porque, por exemplo, né, Thiago, como eu conversei com você, ainda bem que vocês nos socorreram aí também, né? Obrigado aí, Thiagão, pelo suporte técnico aí de vocês, pelo suporte pós-venda aí de vocês, que é excelente, né, cara? Eu gostaria de frisar isso aí, porque a nossa operação saiu graças a vocês aí também, para a Suíça, foi no materiais alimentícios, adquirida aqui de vários fornecedores no Brasil. Então, é um problema também que tem gravíssimo, porque o governo não pensou. Será que ele não pensou que esses fornecedores no Brasil não podem exportar também? Só podem vender mercado doméstico? Olha a mentalidade. Né? Olha a mentalidade. Como é que você quer ser evoluído, né? Como é que você quer fazer o país desenvolvido se você pensa quadrado, né? Então, não pensaram nisso, a gente está enfrentando grandes problemas. A questão da tributação, da formação de preço, aquilo que você comentou, nossa, são erros cotidianos que existem. Já vi vários relatos, várias conversas com outras empresas do mesmo segmento que já conversaram comigo, substituição tributária, sabe? Então, a primeira coisa, a empresa precisa estar qualificada, precisa estar sabendo o que ela faz, né? Isso daí é estudando, é buscando conhecimento, né? Não é ficar parado naquele paradigma, né? Tem que quebrar aquilo, tem que fazer diferente, tem que buscar coisas diferentes, porque senão, na hora que chegar algumas outras oportunidades, ela não vai poder pegar porque ela não está preparada e vai ter outras empresas que pegarão e que farão. É isso aí. E, Rodrigo, um dos grandes pontos de vantagem de usar uma trading company é porque ela consegue ter uma competitividade gigantesca quando ela tem diversos clientes que importam de um país único. E ela faz ali a famosa consolidação de cargas. Se você quiser, get.com.br, tem um material lá sobre isso. Mas me conta um pouquinho, como que operacionaliza essa consolidação de cargas e qual que é a real vantagem, além de, claro, a competitividade? Uhum. O que acontece? Muitas vezes o importador no Brasil ele vai adquirir um produto lá fora e o produto dele tem umas características assim que não são favoráveis para ele ter uma competitividade, importar, ter uma competitividade para vender aquele produto no mercado doméstico. Não é viável para ele, porque na hora que ele coloca na ponta do lápis esse material chegando na mão dele, logicamente, com o valor da mercadoria, do equipamento, o frete internacional, seguros, tributos, né, as despesas acessórias no Brasil, o transporte rodoviário para chegar na mão dele, não fica viável, porque às vezes é uma mercadoria pequena, com valor agregado pequeno. Então, como é que você vai dissolver esses custos todos na operação para revender esse produto em mercado doméstico? É um pouco complexo, é um pouco complicado, né? Visando isso, o que nós fizemos, Tiagão? Nós temos parceiros no mundo inteiro, tá? Nós temos parceiros no mundo inteiro aí. Por exemplo, nesse caso que eu vou citar dos Estados Unidos, nós temos vários clientes no Brasil, né, que realizam importações dos seus produtos, mas eles não querem fazer por eles próprios devido a isso que eu acabei de comentar, né? Porque os custos finais para eles não ficam viáveis. Por que isso? Porque vale salientar aqui que algumas despesas que você tem, se você trouxer 1 milhão ou $100, vocês vão pagar do mesmo jeito o mesmo valor. Por exemplo, despachante doaneiro, sindicato despachante doaneiros. Ou seja, você trazendo 1 milhão ou 1.000, você vai pagar, de qualquer forma, aquele mesmo valor. Ou seja, se você consolidar, você concorda comigo? Você consegue dissolver de uma forma muito melhor. O que a Elox fez pensando nisso? A Elox tem vários clientes aqui no Brasil que eles adquirem produtos lá dos Estados Unidos. Nós pegamos esses materiais desses fornecedores lá fora, nós levamos no nosso warehouse, do nosso parceiro lá fora, nós fazemos a consolidação e realizamos somente uma importação em nome da Elox Trade. Vem para o Brasil e aqui a gente faz a nacionalização e aqui a gente faz a distribuição. Isso aí viabilizou muito a operação desses fornecedores, os produtos chegaram realmente com preço muito mais competitivos do que se eles tivessem feito essa operação por eles próprios, né? Então, logicamente que tem que ser feito um planejamento, as empresas precisam saber do time que é feita essa operação, porque a gente precisa esperar para fazer a consolidação, enfim, mas o resultado é muito satisfatório quando você tem isso aí na ponta do lápis, quando você tem um planejamento específico feito e alinhado com os adquirentes no Brasil. É isso aí, gente. Consolidação de carga é um fator de competitividade e viabiliza muita importação.
tem dúvida sobre, quer fazer uma consolidação de carga, não quer entender qual é o país, fala com o Rodrigo aqui que ele te ajuda. Obrigado. Rodrigão, estamos chegando no fim. Tenho mais uma pergunta para você e depois eu vou deixar o espaço livre ali para você falar um pouquinho com a gente. Mas eu preciso fazer essa pergunta que tem gerado bastante dúvida ainda no mercado. Trading Company ou comercial importadora faz drawback? Sim, sim. Elas podem utilizar esse regime especial sem problema nenhum. Logicamente que uma comercial exportadora e importadora, ela não produz nada, tá? Ela não fabrica nada, né? Então, no caso de um drawback, só para dar um exemplo aqui, lógico, nós temos a modalidade drawback lá, né? Suspensão, isenção, né? Restrição, enfim. Falamos com o Milton Gato, foram 9 modalidades. Exatamente. Que se a gente entra, integrado, suspensão, isenção, enfim, tem vários, tem muita coisa aí, não dá para entrar nesse mérito, não. Já tem um outro profissional falando sobre isso, né? Mas dá para fazermos, nós podemos fazer essa importação, podemos solicitar o ato concessório de drawback, mas quando chega a mercadoria no Brasil, essa mercadoria precisa ir para industrialização, porque, como eu falei, a Trading Company, ou comercial exportadora, ela não produz nada, não fabrica nada. Então, ela faz uma nota de industrialização, manda industrializar esse produto e depois tem uma nota de retorno de industrialização para que essa possa realizar a exportação e matar, sim, o ato concessório e o regime que foi utilizado nessa operação. Olha que legal, pessoal, informação super relevante. Rodrigo, obrigado demais pela sua participação, foi um bate-papo super enriquecedor aí para as mais de 2.000 inscritos no Comex Digital Talk, um evento que a gente está super feliz de fazer e muito mais feliz de tê-lo aqui conosco. Vou deixar aqueles minutinhos finais para você falar um pouquinho da Elox, falar um pouquinho de você e falar do novo serviço que vocês estão prestando. Conta um pouquinho para a gente como a Elox ajuda quem quer importar e exportar. Bom, falando um pouco da Elox, né? Se vocês que estão nos assistindo aí tiver alguma dúvida sobre exportação e importação, muitas vezes pode ter radar ou não tem radar, consulte a gente que a gente pode auxiliá-los, buscarmos outros caminhos, outras opções de importação e com certeza enriquecer no processo que vocês já têm, né? Falando do trabalho aí novo que a Elox tem, nós temos agora um departamento que trabalha com gestão de operações de comércio exterior. Como é que funciona isso? Tá? Já temos vários clientes aí, nós já estamos trabalhando efetivamente nisso. São empresas que muitas vezes não têm um volume significativo de exportação e importação que justifique essas empresas terem um departamento de comércio exterior dela. Muitas vezes ela tem radar, muitas vezes não, possuem radar, mas ela não tem esse departamento porque são operações pequenas, não são operações contínuas e não compensa ela ter esse profissional. Quanto que ela pagaria para ter esse profissional de comércio exterior qualificado para fazer as operações para ela? Então, a Elox Trade é o seu departamento de comércio exterior. Nós fazemos toda essa análise que nós conversamos, Thiagão. O cara tem lá fora, quer importar um produto, por exemplo, nós verificamos o frete internacional, as melhores opções que nós temos parceiros no mundo inteiro e não só um, né? Nós trabalhamos naquela análise SWOT, né? Nunca ficar na mão de um só fornecedor, né? Então nós temos diversos aí. Então nós verificamos essa questão do frete internacional, o seguro internacional, a tributação, vendo aquela questão do ICMS, benefício fiscal, enfim, analisamos todas essa questão, as despesas acessórias, apresentamos para essa empresa, ela validando, nós cuidamos de toda a operação dela. Ela precisa somente depois fazer o pagamento para o cara lá fora, depositar o numerário na nossa conta inerente ao processo de importação, pagamento dos tributos, despesas acessórias, e depois ela vai fazer a nota fiscal, logicamente, né? Depois que a gente nacionalizar, a gente manda para eles o espelho da nota, o XML lá, eles me fazem a nota fiscal, manda para a Elox pega o material no aeroporto, no porto, entrega na mão deles. Ou seja, eles não têm dor de cabeça nenhuma. A única dor de cabeça que eles têm, na verdade, eles têm 3 ações aí: pagar o fornecedor lá fora, depositar o numerário na conta da Elox para fazer a importação, né? E fazer a nota fiscal. Só isso. Mas toda a negociação, toda o follow-up, toda a operação fica realmente em nome da Elox Trade, tá? Então, isso aí é um trabalho legal que nós estamos fazendo, já estamos com vários clientes, inclusive, gostaria de frisar também a parceria com a Get,
Muito obrigado aí, Thiago. Muito obrigado ao time da Get aí também. Eu não poderia terminar esse vídeo aqui sem agradecê-los aí também. Por quê? Junto a vocês aí, hoje nós temos aí vários clientes já que nós temos aí utilizando o sistema da Get também, aonde nós estamos fazendo até as notas fiscais desses clientes importadores. Porque muitas vezes eles têm dificuldade para fazer essas notas fiscais. Contabilidades têm dificuldades para fazer essa nota fiscal. O que nós fizemos? Juntamente com a Get, fizemos todos os cadastros desses fornecedores, estamos cadastrando. A Lox liga para eles, só pega o número da nota fiscal sequencial, joga no sistema da Get. Como eles estão todos cadastrados lá dentro, já tem até o ex-CNPJ deles lá dentro, ou seja, já tem a carinha dele dentro do sistema da Get, nós mesmos fazemos as notas fiscais em nome desses clientes. Para fazer a nacionalização, depois a gente manda o XML para eles pegam esse XML, somente jogam dentro do sistema dele para fazer a atualização de estoque, de entrada e matar essa questão de contabilidade deles. Então, obrigado, Thiagão, pela parceria, pelo suporte, cara, de vocês, e estamos juntos aí, cara. Tem muito trabalho para frente aí. Fico muito feliz que a gente possa ajudar. Nosso objetivo é esse, maximizar o tempo e o talento humano através da tecnologia. Fico muito feliz com as suas palavras, Rodrigo. Espero poder te ajudar muito mais e por muitos anos. Obrigado, cara. Obrigado, Thiagão. E, pessoal, com isso que até arrepiou aqui, que eu não esperava o elogio. Encerramos o 4º dia do Comex Digital Talk. Para nós é uma satisfação enorme saber que a gente realmente está ajudando o nosso cliente, fazendo a diferença, que a nossa tecnologia, nosso serviço tem sido prestado, por isso que eu fico super emocionado e feliz. E finalizamos o 4º dia de Comex Digital Talk. Amanhã tem mais 5 palestras, é o último dia de evento. Tem muita coisa, tem caso de sucesso da Jazz do Brasil, vamos falar de Omnichannel, vamos falar de vendas B2B, vamos falar do Mickey no navio, um caso de sucesso aí, trazendo a excelência da Disney para as empresas, e depois a gente finaliza com um bate-papo super bacana com o Yuri, fazendo um bem bolado de tudo que a gente viu aqui, na visão do Yuri, que é nosso grande parceiro aqui também. Obrigado por estar com a gente, ainda tem um dia, não sai dessa. Vem!